Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Galera, esse é o primeiro vídeo aqui do Mesa de Carreira, um lugar onde a gente vai falar um pouquinho sobre crescimento de carreira dentro do CLT. Eu vou entregar um pouquinho do que contribuiu para minha carreira, para que eu conseguisse crescer dentro do CLT, dentro de uma companhia. Me tornei gestor já com 26, 27 anos, relativamente rápido. Eu vou mostrar o passo a passo aqui, quais foram as ferramentas que eu utilizei, qual foi a forma que me fez pensar, ferramentas que você não vai aprender na faculdade ou num curso específico, tá? Porque de fato não é o lugar para você aprender isso. Então, eu queria começar falando aqui sobre o que é a primeira coisa que você precisa fazer quando você entra numa companhia. Então, isso aqui não é para alguém que está procurando emprego, é para alguém que já está trabalhando no CLT, mas vai servir para você também, se você estiver procurando uma jornada ainda. Por quê? A gente, quando entra na companhia, tem um costume de se pensar, né? O que eu preciso desenvolver, o que eu preciso melhorar, né? Acabei de me formar numa faculdade, quais são as competências que eu quero me especializar. E todas essas perguntas, elas são, de fato, importantes. Mas a grande questão é que existem algumas perguntas que elas são mais importantes do que essa nesse momento. Vem um pouco antes, tá? E elas têm a ver com esse mapa de stakeholders. Então, cara, a primeira pergunta que você precisa se fazer é: quem são as pessoas que se conectam e recebem o impacto do trabalho que eu vou fazer, do meu trabalho ou do trabalho que você já faz, e conseguem me dar clareza realmente da estratégia da companhia e do como ela realmente precisa de mim. Então, por que eu estou dizendo isso? Lembra quando você fez a entrevista lá? As pessoas perguntaram sobre as suas competências, e todas aquelas perguntas, na verdade, não foi para testar a tua formação. Foi para conectar se aquilo que você sabe realmente conecta com aquilo que a função precisa, que é aquilo que a companhia precisa. É isso que o RH buscou em você. Então, quando a gente entra, esse deveria ser o nosso principal interesse. Entender com mais profundidade aquilo que superficialmente o RH tentou entender com você. Tá? É entender, em primeiro lugar, quem é seu gestor, quem são seus pares, mapear. Isso é o mapa de stakeholders, tá? Stakeholders são, não sei se eu falei isso no início do vídeo aqui, mas são as partes interessadas no seu trabalho. Então, um mapa de stakeholders são as partes interessadas no teu trabalho. Então, você precisa entender, cara, quem é seu gestor, quem são seus pares, tá? Quem são seus clientes internos, pessoas que recebem o impacto do teu trabalho, para que com o mapeamento desses personagens você consiga entender. E, detalhe, um último mapeamento importante: quem são as lideranças estratégicas da companhia, que possuem uma visão mais ampla da estratégia da companhia. Parece redundante, né? Quem são as principais lideranças que possuem uma visão melhor estratégica da companhia. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre o seu gestor direto vai ser esse cara. Tá? Então, às vezes o cara, por falta de competência ou por falta de clareza do gestor direto dele, ele não consegue mapear corretamente qual é a estratégia da companhia, e isso vai impactar no teu crescimento. Se você não tem clareza disso, você não consegue dar o próximo passo. Beleza? Cara, e a partir desse mapeamento, você precisa conversar com essas pessoas, tá? Entender, se você já tem uma jornada dentro da companhia, cara, o que você faz bem, na opinião dessas pessoas, o que você poderia fazer melhor, tá? E qual competência de todas que você sabe que você precisa evoluir, porque todos nós sempre teremos muitas competências a evoluir, se você melhorasse, entregaria mais valor para a companhia. Porque a grande questão é que nós sempre vamos ter muitas coisas para melhorar, né? Mas você precisa saber entender exatamente aquilo que você precisa melhorar primeiro para acelerar. Então não é sobre melhorar tudo, é sobre melhorar o que realmente importa para o seu momento de carreira. Então, essas conversas, elas vão trazer clareza de quem você é hoje como profissional, o que você precisa melhorar, na verdade, quem você é, aquilo que a companhia precisa de você, tá? E o que você precisa melhorar para se tornar o que exatamente a companhia precisa de você. Então, quem entende isso, deixa de melhorar desenvolver competências baseados só naquilo que ela acha. Mas ela passa a trabalhar suas competências de forma intencional, baseado naquilo que a companhia ou o mercado espera da tua função. Porque, assim, a companhia ela tem concorrentes, certo? Que precisam de profissionais do mesmo calibre que você, certo? Então, o bom disso tudo é essas percepções e essas melhoras que você vai ter,
elas não são entregues só para a companhia, são competências suas. Então, a partir dessa melhora, isso passa a ser seu, seja para o crescimento, o próximo passo ser dado dentro da sua companhia, ou seja, para o próximo passo ser dado em outra companhia. Então, antes de você escolher, cara, o próximo curso, né, ou montar ali seu desenvolvimento de carreira, você precisa entender, eu realmente já ouvi todas as pessoas que são impactadas e importantes para o meu trabalho, tá? Isso é muito importante porque talvez a clareza do seu próximo passo esteja uma conversa, cara, ou algumas conversas. Então, isso é muito importante para que você consiga fazer a leitura do seu próximo passo, da sua próxima função, do seu próximo mérito, do seu próximo aumento salarial e também da sua jornada de carreira, se realmente faz sentido aquilo que você está colocando na mão hoje, se isso vai ser limitado, se não, tá? Então, os próximos passos precisam ser feitos mapeando o que a companhia precisa de você, quem você é, o que você precisa melhorar, quais são as pessoas importantes do seu trabalho, porque você não trabalha sozinho, tá? E isso vai ser muito importante. Então, antes de a gente falar de plano de desenvolvimento individual de carreira, que talvez seja o próximo tema que a gente vai falar, a gente precisa mapear os seus stakeholders. Então, mapa de stakeholders. Se você já fez isso, muito bom. Se não, cara, volte segunda-feira mapeando, ou passe aí um pedacinho do seu final de semana, mapeando quem são essas pessoas. Mais uma vez, o seu gestor, os seus pares, as partes interessadas que recebem o impacto do seu trabalho, porque isso vai determinar a tua capacidade de ler melhor qual é a direção que você pode fazer para acelerar o teu crescimento, acelerar o teu desenvolvimento e automaticamente o teu crescimento, seja aí onde você está hoje ou seja em outro lugar, porque lembre sempre que as competências que você desenvolve são suas, não são da empresa. Então, aquilo que você aprende, aquilo que você melhora, passa a fazer de você um profissional melhor, seja para lá para dentro dessa companhia ou seja para o lado de fora. Combinado? Então, perceba isso, porque isso vai ser em qualquer lugar, galera. Lembre sempre do conceito da entrevista. A entrevista não é para saber o quanto bom você é no que você faz, é o quanto o seu perfil, tá? Além da sua capacidade, a sua oratória. De repente é uma empresa que precisa de uma pessoa que tem uma capacidade de comunicação melhor do que uma pessoa que às vezes é mais introspectiva por causa da cultura da companhia. Então, o momento do RH é mapeamento se você cabe naquilo que a empresa precisa. Então, assim que você entra, se aprofunde nisso, porque isso vai acelerar o teu crescimento. Esse é o primeiro passo. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre plano de desenvolvimento de carreira e vai partir desse mapeamento aqui, beleza? Espero estar contribuindo com alguma coisa na sua carreira, que você cresça, que você evolua, que Deus te abençoe, que você seja, de fato, um canal de Deus e entenda que o reino de Deus ele não se limita a 4 paredes, então aquilo que você faz em seu dia a dia é muito mais do que as 2 horas de culto. Então, que o seu crescimento fale sobre Jesus, que a sua entrega, que a sua capacidade de ler melhor aquilo que você faz, que você seja como José foi no Egito e em tudo que ele colocou a mão para fazer. Um grande abraço, bom final de semana aí.